Diga, Jane, estamos de volta. Aula D. Antes de mais nada, vai lá, ativa o sininho, te inscreve, compartilha, curte, fala para todo mundo, né, que o Aula D existe e vai sempre existir. Melhor canal de educação gratuita da internet. Tá, gurizada? Então é o seguinte, tive um tempo fora aí, né? Uns correria, uns acererê da minha vida. Todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Mas cheguei lá, pum, pertinho do Enem, cheguei pra gente já terminar esse assunto, tá? E já começar com uma quebra, né? Quebra democrática aqui. Hoje vamos ver o golpe civil-militar que aconteceu no Brasil em 1964, tá? Só retomando a nossa última aula, onde é que a gente estava? No governo João Goulart, certo? Que era o vice do Jânio Quadros. E aí, quando o Jânio renunciou, toda aquela treta, todo aquele problema, todo aquele contexto de Guerra Fria que a gente bateu e rebateu aqui nas aulas, sempre lembrando que a história do Brasil ali, de 45 até ali os anos 80, e basicamente anos 50, 60 e 70, é moldado, né, pelos reflexos da Guerra Fria dentro do país. Certo, gurizada? Então, o que a gente viu na aula passada? A gente viu que daí o Jango, ele como vice do João Goulart, do Jânio Quadros, deveria assumir, porém as Forças Armadas, vendo o Jango como um cara do PTB, num contexto de Guerra Fria, sindicalista, de esquerda, barará, União Soviética, essas coisas todas, já tinha acontecido a Revolução Cubana, uma revolução que se declarou socialista no queixo dos Estados Unidos, ele era visto como inimigo. E aí ameaçaram, e na verdade, de fato, não deixariam ele assumir o poder. Aí houve a intervenção aqui da campanha da legalidade do Brizola, que a gente viu na última aula, e aí conseguiram fazer uma solução negociada. E essa solução negociada foi o quê? Foi o Jango poder assumir, mas dentro de um regime, né, de um sistema provisório de governo que era o parlamentarismo, certo? Não era uma coisa que tinha sido decidida popularmente, né, com o voto democrático das pessoas. Era uma solução provisória que depois seria oficializada com um plebiscito. Então, o primeiro governo do João Goulart foi o governo parlamentarista, tá? Por que isso acabava de alguma forma dando espaço ou acalmando dos dois lados? O Jango assumiria, como pediria a Constituição, ele era vice, deveria assumir na renúncia do presidente, certo? Mas, para as forças contrárias à posse do Jango, e naquela época golpistas, essas forças entenderam, então, na verdade, dentro de uma negociação, que se ele governasse dentro de um parlamentarismo, e todo mundo sabe que num sistema parlamentarismo básico, o primeiro-ministro acaba tendo mais poder político do que o próprio presidente. Então o Jango seria presidente, mas ficaria mais ou menos ali uma estátua, né? Um chefe de Estado, mas o chefe de governo seria o primeiro-ministro. Só que esse processo foi fracassado, o processo do parlamentarista no Brasil, que tivemos 3 primeiros-ministros, não deu certo, e um plebiscito que seria para 1965 foi antecipado em 2 anos. Em 1963, e aí a população acabou escolhendo o presidencialismo, certo? E no presidencialismo, o Jango não governa nenhum ano. Por quê? Porque daí o Brasil estava pegando fogo, questão da Guerra Fria, direita, esquerda. Nós temos aí uma forte influência já, e aí é aquele contexto bipolar dos Estados Unidos dentro do Brasil. A chamada doutrina de segurança nacional, que acabava pairando sobre a América, com medo de um perigo vermelho, quando na verdade o medo era de governos nacionalistas que não tivessem uma forte influência dos Estados Unidos. Lembrem, né, das aulas de Guerra Fria, que qualquer governo brasileiro mais nacionalista, menos aberto ao capital, principalmente dos Estados Unidos, era visto como comunista e era propagandeado para a sociedade brasileira como um cara comunista. E o próprio comunismo, ele era caricaturizado também de uma forma muito mais demoníaca do que de fato era. Independente se era bom ou ruim, a maneira que era caricaturizado
era de uma forma alienada e as pessoas tinham medo e ficavam assustadas, então esse era o discurso usado para enfraquecer esses governos. E aqui foi fatal. O que vai acontecer aqui? Preste atenção que esse momento é muito importante na história do Brasil, tá? Vamos parar, vamos filtrar a ideologia, filtrar a torcida, filtrar essas paranauê que a gurizada fica dizendo aí, tá? Porque senão a gente tem que ficar cheio de medo para falar as coisas que eu não tenho. Por quê? História é história, fato é fato. Vamos lá, olha aqui. Nesse governo que a gente vai ter uma forte polarização ideológica dentro do Brasil, né? Esquerda e direita. Alguns grupos muito de esquerda, alguns defendendo, inclusive, atitudes não democráticas, né? Intervenções em caráter socialista, às vezes soviético, na linha do socialismo real. E de outro lado aqui também grupos de uma direita extremista, de uma direita golpista também, que queria a derrubada do governo constitucional do Jango. Ele ficava nesse meio, certo? Entre uma esquerda e uma direita. E grupos moderados também, que a gente vai ter, por exemplo, nesse período, um presidente que ficou balançado nisso aí, mas com características mais de uma esquerda, apesar de não ser socialista, mas de características mais voltadas aos sindicatos, né, a União dos Estudantes, que vai ter uma força aqui também política de atuação forte, tá? Do que grupos conservadores que queriam a retomada de um governo mais liberalzão, adequado aos Estados Unidos. Muito bem, mas o Jango governando dentro desse caldeirão polarizado dentro do Brasil. O que vai acontecer aqui? Presta atenção nessa palavra, ó. Esgotamento do populismo. Populismo. Ó, esgotamento vai sendo populista depois também, né? Muito bem. O que é esgotamento do populismo? Vamos tentar fechar aqui de uma forma sucinta. O populismo, esse fenômeno da América Latina, em países que saíam de um regime ou de um sistema econômico mais agrícola para industrial, tem na força dos governantes uma espécie de estado de mediação. Por exemplo, o regime populista mediava forças contraditórias. O discurso populista sempre defendia que não havia, na verdade, conflito entre classes sociais. Haveria interdependência, um precisa do outro, outro precisa de um, e todos mediados pelo Estado. Um presidente, um governo populista é como se fosse um grande pai popular, populista, que atende ao povo. O povo precisa dele e ele consegue mediar as contradições, como se as contradições nem sequer existissem. Só que aqui nós estamos num contexto muito forte. A polarização está muito grande e o populismo, o discurso populista, ele se enfraquece. A prática populista se enfraquece. E nós temos forças externas atuando para enfraquecer isso também. Nós temos aí forças internacionais que também começam a desmobilizar e tentar enfraquecer e deslegitimar o governo. Por um lado, nós temos na esquerda a UNE, as forças ligas camponesas, que foram apoiadas pelo advogado Francisco Julião, tá? Que vão tentar buscar reforma agrária, muitos de uma forma bem radical, sem qualquer tipo de indenização. De outro lado, aqui grupos também, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, o IBAD, Instituto de Pesquisa Econômica e Social, o IPES, que na verdade eram instrumentos também da direita para desmobilizar e enfraquecer o governo. Inclusive, patrocinando até eleições de governadores de oposição. Então o Jango estava num momento muito difícil, que se mantivesse uma postura de fincar o pé dentro da sua ideologia, ele ia cair. E ele caiu. Porque nessa polarização, o que fez o Jango? Escolheu um lado. E onde começa a queda do Jango aqui? 13 de março de 1964, um comício feito na Central do Brasil, com vários apoiadores, e ali o Jango joga para a torcida. Aí ele joga para a torcida dele, e ali ele cai mais para a esquerda do que para a direita. Então aquele populismo que tentava regular acabou, e ele acaba cedendo para um lado. Que lado foi esse? O lado mais da esquerda. E não esqueçam, né? Guerra Fria. Guerra Fria, qualquer postura mais ligada a trabalhismo, a reforma agrária, a questões mais sociais é visto como perigo vermelho. Havia essa coisa binária nessa época, certo? Então o que ele vai dizer aqui nesse comício? Vai anunciar as reformas de base, reforma agrária, reforma urbana, reforma educacional, fiscal, bancária e algumas outras. E todas essas reformas tinham tendências mais centralizantes
e que tentavam de alguma forma retirar, tá, alguns privilégios de grupos importantes, né, da elite brasileira. Isso era visto como um comunismo agressivo, escancarado. Então, ao anunciar as reformas de base, e vejam bem, ali, alguma dessas reformas sequer ele poderia fazer. Teria até que atuar na Constituição para isso. Mas ele chutou o balde, apoiado por uma massa também de esquerda que defendia ele. O que vai acontecer? A resposta vem a cavalo. 19 de março. Marcha da família com Deus pela liberdade. A gente vai ter uma grande manifestação também de oposição ao governo. Né? Aquela coisa que é mais classe média, conservadora. E aí vai ter setores também da imprensa que vão defender que o Jango é um cara perigoso, que está colocando o comunismo no Brasil, certo? Vai haver essa manifestação. E aí a marcha da família com Deus pela liberdade, inclusive vão exigir a intervenção militar, que ele deve ser derrubado porque ele vai implantar o comunismo no Brasil, essas coisas. E quando na verdade isso historicamente não aconteceria. Mas o clima era de Guerra Fria, o clima era bipolarizado. E aí o que vai acontecer? Um fortalecimento de uma crise ideológica, política, um enfraquecimento cada vez maior do Jango. Quando, nesse momento, nesse ápice de fraqueza e de perda de apoio de muitos setores políticos, inclusive, na madrugada, na virada do dia 31 de março para o 1º de abril, de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, liderados por generais como Olímpio Mourão Filho, os militares então intervêm e derrubam o governo de João Goulart. Quando já se sabe hoje, a nomenclatura é essa, um golpe civil-militar, porque houve o apoio, né, de forças civis, empresariais, políticas, elitistas internacionais, né, na derrubada do governo, inclusive do próprio país, Estados Unidos da América, Operação Brother Sun. Sabia-se que tinha navios norte-americanos, né, perto do litoral brasileiro, para interagir caso houvesse uma resistência de João Goulart, coisa que não ocorreu, e aí inauguramos o período do regime militar brasileiro. Era para ser uma coisa rápida, e durou 21 anos. Assunto nossas próximas aulas. Curte lá, te inscreve, ativa o sininho do Aula D, e ali, ó, tá vendo lá, ó, respeita a vila. Não sabe o que é isso? Ainda vai saber. Eu sou Marceto de Guidim.